Olá, olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nossos amigos aqui do Bíblia em Foco, né? Hoje nós queríamos trocar uma ideia com vocês e o assunto é sério. Não é algo assim para banalizar, não é algo para sobressair, querer dizer que a nossa ideia é certa, querer dizer que nós sabemos de tudo, não é isso. É compartilharmos conhecimento, compartilharmos experiência. Você aí que está aí pode dizer alguma coisa para nós, compartilhar conosco alguma coisa, dizer, não, mas eu não penso assim, eu penso assado, certo? A gente vai comentar um assunto bem polêmico hoje, é sério, é pesado o tema, que fala sobre o profeta Miguel Oliveira, né? Um menino de 14 anos, né, que tem surgido nas redes sociais como um profeta de Deus, né? E o Bíblia em Foco hoje vai colocar aqui a sua opinião em relação ao assunto, em relação ao tópico, né? Como nós vemos através das escrituras embasadas pela palavra, como nós vemos a situação. Qual é a sua opinião? Nós aguardamos você após a nossa vinheta. Então, gente, voltamos, né, logo após a nossa vinheta aqui. Em primeiro lugar, agradecendo vocês que estão aí. E como o tema é muito sério, vamos começar orando? Amém. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui buscando a Tua face, Aleluia. Senhor. Buscando clareza, Senhor, da Tua Aleluia. parte, Pai, para que nós venhamos a entender aquilo que Deus. está escrito aqui na Tua palavra para nós como bússola, Senhor. Não queremos falar nada da nossa carne, Senhor, que sejamos movidos pelo Teu Santo Espírito, Pai. Fala conosco aqui neste momento e com os nossos amados e queridos que estão assistindo também, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente? Então, né, falando um pouquinho, né, do Miguel, né, vamos direto ao ponto, né, Miguel, ele se levantou, né, porque aquilo que eu digo, né, eu sempre digo assim, se tem oferta é porque tem procura, né. Demanda. Tem demanda, né. O que acontece? O povo de Deus, gente, muitos, eles se converteram, mas eles não largaram aquela vidente lá, cartomante, a astrologia, né, os búzios. Eles sempre querem buscar para si alguém que diga para eles como andar, como fazer, como vai ser. Já querem saber como é que vai ser lá no futuro. E Deus, ele tem uma palavra sobre isso, que não é o contexto aqui agora, mas ele tem uma palavra sobre querer saber sobre o futuro, né? E então, assim, o que eu percebo? Que o povo de Deus, ele continua buscando as mesmas coisas, né? Ele continua buscando, como ele estava lá fora no mundo, hoje em dia é gospel, né? Virou gospel, só mudou o nome, né? Como esses dias eu vi um pastor falando, eu achei bem interessante. O pastor falou assim, antigamente, irmãos, se dizia que ver novela era pecado. Eu, particularmente, irmãos, não estou aqui para falar disso, tá? Mas me chamou a atenção a frase dele. E aí ele disse assim, e agora porque mudou o nome deixou de ser pecado, agora é série? E aí aquilo me largou a pensar, sabe? Não que a gente não vá ver, não é isso. A gente tem que continuar sendo seletivo nas coisas que a gente vê. Aqui em casa, por exemplo, a gente está vendo, a gente vê que tem alguma cena que não condiz, a gente já muda, já troca, já para de ver, sabe? Porque a gente está representando um reino, né? E a gente quer, o que a gente quer se alimentar do quê? Conforme a gente se alimenta, a gente expõe, certo? Voltando ao Miguel. Voltando ao Miguel, gente, o que acontece? A gente precisa olhar no cerne o que é um profeta. Para que Deus designava um profeta, certo? Deus, ele designava um profeta toda vez que Israel, ele levantava um profeta, né? Toda vez que Israel, ele estava saindo dos trilhos, digamos assim, né? Israel estava indo para outro caminho, Deus levantava um profeta para dizer, eis que te diz o Senhor, se não se arrepender, se não voltar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Era juízo, normalmente era juízo, o profeta era levantado para juízo, a grande maioria, tá, gente? A grande maioria era levantado para juízo.
Eu particularmente não lembro de nenhum que tenha trazido, com exceção do profeta messiânico, né, o Isaías, falava de bênçãos e tudo, mas se referindo a Jesus, né? Então a gente tem que também primeiro entender o que é profeta. Por que Deus levantou o profeta? Para alinhar o povo, né? Vocês estão indo por ali, peraí, vem para cá. Baseado nisso, a gente tem umas coisinhas para comentar com vocês. Alguns profetas, assim, né? Qual era a função do profeta? Denunciar corrupção, idolatria, injustiça entre o povo, né? Alertando sobre o julgamento de Deus e prometendo restauração para aqueles que se arrependessem. Isso era que os profetas iam fazendo. Então aqui a gente separou alguns, não vai falar de todos, obviamente. Então a gente queria se ater em Jonas. Agora, neste momento, eu sugiro que você que está nos assistindo, estudem essa palavra aqui, ó. Se vocês estudarem essa palavra aqui, ninguém vai enganar vocês. Ninguém. Então, assim, a gente queria falar um pouquinho de Jonas, né? Jonas, acredito que a maioria conhece. Se não conhece, eu sugiro que leia. O livro é pequeno, ele não é grande, o livro de Jonas. Eu sugiro que leia. Mas o livro de Jonas, ele começa assim, gente, ó. Jonas 1:1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E aí a gente vai olhar os outros e não é muito diferente, tá? Então, assim, o que aconteceu? Acredito que alguns conheçam a história de Jonas. Jonas não quer, Jonas ele foge, ele pega um bar, ele pega um navio, ele é rebelde, ele não quer ir falar, né? Ele briga com Deus e não quer, vai ser engolido pelo peixe, depois vai ser vomitado, né? Lá na praia e tudo, enfim. Tudo isso porque Jonas, na humanidade dele, nossa justiça própria, né? Jonas, na humanidade dele, na justiça dele, achou que aquele povo não era digno nem de receber essa mensagem, nem de ter o livramento, né? Aí, lá adiante, no capítulo 3, quando Jonas já passou por tudo que tinha que passar, que Deus já tinha, né, tratado com ele, muitas vezes o Deus trata primeiro com o profeta, para depois, né, tratar com as pessoas. Então, Jonas resolve pregar. Então, no capítulo 3 de Jonas diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: desponte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Aí continua aqui, né? Sugiro que vocês leiam depois. Aí, no 3:5 diz assim, ó. O título é O Arrependimento dos Ninivitas. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens quanto os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não o fez. Certo, gente? Então aqui, o que eu quero trazer para vocês é: por que se levanta um profeta? Porque Deus, ele viu que o povo está andando em mau caminho. O
qual é o motivo primário que Deus levanta um profeta? Para alinhar o povo, para que o povo não se perca. Porque Deus não quer que o povo se perca. Né? Deus não quer. Deus, ele quer que o povo volte a adorar, a ter comunhão, né? E aqui o objetivo foi concluído, né? Jonas foi lá e pregou mesmo contra a vontade. Leiam, é bem interessante, vocês vão ver que continua ainda mais um pouquinho da rebeldia de Jonas com Deus. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui? Deus, ele levanta um profeta para alinhar o povo. Quando vem um profeta e começa de patitica, taca, paca, taca, teca, tica, taca, taca, só um pouquinho, vamos olhar, não, gente, língua estranha, gente, acredita, a gente é pentecostal, não estamos falando de língua estranha, tá? O que eu quero falar aqui é, vamos olhar para a vida desse profeta, vamos olhar para os frutos desse profeta, vamos olhar a vida de oração que esse profeta tem, vamos olhar a vida de leitura de palavra que esse profeta tem, vamos olhar que esse profeta tem feito, sabe? Porque conhecer as escrituras, gente, até o diabo conhece. Ler isso aqui como se fosse um livro simples, muita gente pode fazer. Porque isso aqui é um livro, para quem não crê, né, ou não anda dentro dos princípios, isso aqui é um livro histórico. Ele fala de história, qualquer ser humano pensante vai ler isso aqui e vai entender. Né? Não quer dizer que tem o Espírito Santo, não quer dizer que tem as revelações do Espírito Santo. Para a gente saber se tem, a gente precisa olhar para o profeta. E quando o profeta começa a profetizar só coisas boas, eis que te digo que tu vai ter um serviço, que tu vai viajar para lá, que tu vai não sei o que tu vai não sei o que. Gente, Deus tá mesmo precisando mandar um anjo. Pensa, a atual situação que vive a igreja hoje, a atual situação que vive a igreja no mundo, Deus vai mesmo mandar um anjo para dizer que coletivamente assim numa igreja, para dizer que eu vou te mandar para cá, eu vou te mandar. Pode, se ele tem um propósito na vida daquela pessoa, se o negócio é sério, se ele tem, olha, eu vou te mandar para tal lugar para tu evangelizar aquele povo. Agora vem dizer que eu vou te mandar para tal lugar porque eu vou te exaltar, porque tu vai ter dinheiro, porque tu vai ter, porque tu. Poxa, a gente está botando Deus num lugar de nosso servo. Então, o que eu tinha para compartilhar com vocês é: vamos ler isso que Deus deixou, para que não sejamos enganados. E eu falei demais e meu esposo está só me olhando, ele também quer falar. Fala, meu amor. Pessoal, nós estamos aqui como um casal, né? Ela disse que eu quero falar. Não, eu fico observando, ouvindo ela, né? O que Deus tem tocado no coração dela, sem sombra de dúvida. Eu sempre gosto de salientar e reforçar quem nós somos como identidade nas redes sociais, né? Nós somos uma família, um casal, né, que decidimos levar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E esse assunto não poderia passar desapercebido por nós. A questão é que quando Deus levantava o profeta, ele tinha um propósito. O propósito era levar o povo de volta aos seus braços de amor. Muitos poderão estar ouvindo o que eu estou falando agora e dizer que eu sou uma pessoa que leva a coisa muito a título de romance. E não tem como não ser assim, porque na realidade dizem os grandes estudiosos da Bíblia que a palavra do Senhor na Bíblia, né, que nós acabamos de ler, ela nada mais é do que a carta de amor de um pai que está distante do seu filho. E o que Deus fazia através dos profetas? Era chamado do arrependimento para ter de volta esse filho Israel, que hoje é a igreja, né? Ter esse filho Israel de volta nos seus braços. Né? Não é essa questão como disse minha esposa, não é a questão de dons espirituais, se nós cremos ou não. Eu sou pentecostal, nascido no ministério, não vou citar nomes aqui, mas nascido no ministério extremamente pentecostal. Eu creio em dom de línguas, profecia, revelação. Só que tudo tem que ter um propósito. E uma das coisas que nós aprendemos nessa jornada, desse tempo que nós temos no Evangelho, é que não há um verdadeiro e legítimo avivamento
se é que o argumento desse menino, né, Miguel, né, do Miguel, se o argumento dele é avivamento, eu quero deixar uma coisa clara aqui, o que o Bíblia em Foco, nós, Márcio e Neuza, cremos. Não existe um verdadeiro avivamento sem transformação de vidas e arrependimento. Os sinais, eles vão seguir, a palavra diz que os sinais seguiriam, a língua estranha, a cura, a profecia. Mas se através desse suposto avivamento não houver arrependimento em massa, não houver um arrependimento, uma transformação de vidas para trazê-las de volta a Deus, que é o intuito primário de Deus como Deus Pai, não existe um verdadeiro avivamento. Então, assim, nosso coração bate por esse menino, né? Muitos de vocês que estão nos seguindo vão ver que nós não vamos jamais tomar posição de a favor ou contra, porque ninguém aqui tem que ser a favor ou contra. Eu vou dar um testemunho rápido aqui, porque como diz a minha esposa, né, não quero que nosso vídeo vá além. Nós estamos quase tendo aqui um podcast, né? Mas eu vou dar um testemunho rápido. Uma vez eu, quando mais jovem, que é assim que me converti, tinha uns problemas com uma pessoa dentro do meu ministério na época. E eu estava cortando o meu cabelo com um rapaz que também era cristão. E como todo jovem, todo adolescente, eu estava enfurecido com a situação e com a pessoa com a qual eu tinha um problema. Enquanto eu cortava o cabelo, ele me ouvia, e eu falando. E eu estava tentando expor as minhas razões, né? Que eu estava com a razão. E ele, sabiamente, cortando o meu cabelo, disse a seguinte frase. Ele disse assim: Márcio, tu tem as tuas razões e a pessoa tem as razões dela. Se eu colocar Jesus no meio de vocês dois, quem tem a razão? Com uma palavra tão sábia, ele me calou e eu parei para meditar. Então é assim que nós somos. O Bíblia em Foco é Jesus no centro. Uns criticam, outros apoiam. Onde nós estamos? Nós estamos no centro com Jesus. Nós queremos que o Miguel seja abençoado. Nós queremos que ele seja ensinado pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ela nos ensina. Ela não diz assim, mas a palavra do Senhor nos deixa claro que o Espírito Santo é professor por excelência. Porque Jesus, antes de subir em João, ele diz o seguinte: eis que vos enviarei outro Consolador, e ele vos ensinará todas as coisas que vos tenho falado ou dito em algumas versões. Então, assim, queridos, em nome de Jesus, nós oramos por ele. Ok? Então, profetas do Senhor, é hora de levantarem-se com o Espírito Santo, com o intuito de levar vidas ao arrependimento, levarem de volta os braços paternos de nosso Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida. Mais alguma coisa, amor? Não, eu só queria acrescentar uma frase de um pastor muito conhecido, eu não vou falar o nome dele aqui, mas quem é do meio evangélico vai saber. Ele diz muito assim nas ministrações dele, ele diz assim, ó: o meu intuito aqui não é que você saia aliviado, que você saia, nossa, que culto maravilhoso, ai meu Deus, eu saí tão leve. Ele diz assim: o meu intuito aqui é fazer com que você olhe para si e veja o quanto você precisa de Deus, o quanto você precisa de Jesus, o quanto você age contra o que Deus nos ensinou, e se volte e se arrependa de tudo aquilo, que você saia daqui pensando, que você saia daqui entristecido, pensando o que eu posso mudar, como é que eu posso trocar isso tudo, né? E assim que eu quero, assim, isso para mim é uma verdade, sabe? Deixar assim para vocês, o que eu posso mudar, o que eu posso me arrepender, como eu posso ser mais semelhante a Jesus. É isso que fala as Escrituras sempre, sempre, sempre. Arrependimento, volta, né, conversão, sermos iguais a Jesus, certo? É isso. Compartilhem, curtam, indiquem para os seus amigos, nos ajudem, Deixem os né? comentários. Deixem comentário, nos ajudem. Fale conosco, nós responderemos sim, em nome de Jesus, né? Deixe suas opiniões aí sobre o menino Miguel, né? Sobre tudo isso que a gente tem falado. Queremos conversar com vocês e não chegar aqui e colocar um assunto como verdade absoluta nossa. Tá? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Deus abençoe, até mais.